Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. E mais uma vez eu poderia começar esse vídeo mostrando o livro que eu me propus a falar sobre dele hoje. Porém, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o livro era uma xerox e ao longo do tempo eu acabei me desfazendo dessa xerox. Porém, é uma história que é encantadora, que mexe muito comigo. E o livro chama-se Os Miseráveis, do autor Victor Hugo. Esse livro é interessante porque ele é bem complexo, é um livro muito grande e muito volumoso. Ele vem em 2 volumes, na verdade, que é mais ou menos nessa espessura aqui. No entanto, o livro que eu li, ele foi uma obra adaptada e ele era mais ou menos assim, ó. E eu tô explicando isso que mais na frente vocês vão entender o porquê. Bem, o livro conta a história de Jean Valjean. Para mim ele é o personagem, né, principal. Os livros trazem muitos personagens assim encantadores. Ele retrata muito assim a questão da nossa sociedade e isso é muito bom porque ele te remete a refletir muito sobre vários aspectos da nossa sociedade. O livro ele começa, Jean Valjean, ele foi preso, né, porque ele tinha roubado um pão para dar para um sobrinho dele que estava passando fome. Por roubar um pão, ele foi preso e passou muito tempo preso. E nisso ele se torna uma pessoa assim meio de coração fechado, digamos assim. E o que acontece a partir de então? Quando ele sai da cadeia, que isso eram chamadas de galés, né, naquele tempo, quando ele sai, ele não encontra oportunidade nessa sociedade, ele é muito discriminado, ele procura abrigo, ele procura comida, ele procura algo assim, algum amparo, ele não consegue. Até ele bater na porta de um bispo, e esse bispo abre as portas para eles e trata o Jean Valjean muito bem, dá comida, dá moradia, dá uma cama confortável, tipo assim, ele dá tudo pra ele assim que ele não tinha, porque o Jean Valjean tava ali preso, passou um tempão preso, de certa forma torturado ali nas galés, e quando sai encontra esse padre que dá todo esse conforto para ele. Então isso foi muito gratificante para Jean Valjean. E mesmo isso sendo muito gratificante para ele, o que acontece? Jean Valjean roubou o padre. Então, quando o Jean Valjean rouba o padre e sai, eu tô contando só uma partezinha, isso aqui não é spoiler não vou dar o livro todo. Mas é só esse trechozinho que é o que começa o livro. Quando ele sai da casa do padre, né, voltando aqui à história, ele é pego pelos policiais, é levado à casa do padre. E ao invés de condenar, de dizer o que Jean Valjean realmente tinha feito, porque ele roubou de fato, o padre pega ali outros objetos valiosos e entrega ao Jean Valjean dizendo que ele tinha esquecido. Então a partir dali ali foi o estopim para que Jean Valjean começasse a buscar uma mudança. E a partir de então começa a vir outros personagens, outras histórias. O livro que eu li era uma adaptação, e essa adaptação ela já trazia muitos detalhezinhos assim, eu não diria desnecessário porque faz parte de todo um contexto, mas, por exemplo, um exemplo que não está no livro, é só para dar um exemplo mesmo de como é essa adaptação que eu li. Por exemplo, a menina foi ao encontro do pai. Aí o livro fala, a menina foi ao encontro do pai, ela tropeçou, ela caiu, ela disse, ai! Aí ele traz muitos detalhezinhos ali, ele mostra assim todo o ambiente, o cenário, de forma muito especificada. E isso já é adaptação, que tinha uma espessura mais ou menos assim. Também tem uma história que no livro, para quem vai ler, quem pretende ler, que é a história de uma mãe que ela faz muitos sacrifícios em prol de sua filha. Ela chega... eu não vou contar essa parte. Ela chega assim a vender cabelos, vender dentes. Ela é uma pessoa muito linda, maravilhosa, assim, no seu tempo. Mas ela abre mão da sua própria beleza, da sua própria vaidade. Entre outras coisas, né? Pra poder dar o melhor pra sua filha. E as pessoas que estavam ali cuidando da filha dela, que ficou encarregada, começam ali a explorá-la e tratá-la, a filha dela, como uma serviçal qualquer. E tudo que a mãe investia não era de fato dado ali para a criança. Esse é um dos tópicos que esse livro traz. E ele traz muitos outros contextos, mas esse também foi um que mexeu muito comigo. Quem chorou horrores com esse livro fui eu. Eu chorei muito, esse livro me fez chorar bastante, ele faz você refletir muito sobre a vida, sobre muitos aspectos. E é um livro assim emocionante de fato. E o meu envolvimento pessoal com esse livro. Eu li esse livro e muitos outros interessantes, né? Graças a uma cadeira que eu paguei na faculdade, que se chamava Direito e Literatura. E nós tínhamos que fazer uma apresentação desse livro, já na forma adaptada, que já era muito grande, e nós tínhamos aí quase uma semana, lembro perfeitamente.
Então eu abri mão de muitas regalias para poder ler esse livro, né? Eu não saía para poder dar conta de apresentar o trabalho. E um amigo meu, que eu não vou citar nomes, ele simplesmente foi semana curtindo, festas e festas e festas. E final de semana eu lembro que o trabalho seria apresentado numa segunda-feira. Domingo, meu colega na farra, e eu aqui chorando, horrores em cima deste livro. Apaixonada pela história de Jean Valjean e dos demais personagens ali que o livro traz. Então, eu ia pra faculdade a pé, sempre morei perto da faculdade, né? E o que aconteceu? Eu e esse meu colega íamos a pé. E ele contou o final de semana semana de farra, que não tinha sequer tocado no livro. E eu, muito ali entusiasmada, eufórica, comecei a contar o livro no trajeto da nossa casa, né? Que nós morávamos no condomínio perto, pra faculdade, e fui contando. E assim, olha, eu achei interessante porque ele não leu nada, mas só o fato de ter escutado que eu tinha falado pra ele sobre o livro, ele deu um show de aula, assim, de apresentação na sala de aula. Ele tinha uma oratória, uma desenvoltura muito boa. Isso fez com que ele tirasse uma nota muito maior do que a minha, que tinha passado a semana toda, final de semana ali, debruçada sobre o livro. Mas são coisas que acontecem, no final das contas a gente deu muita risada sobre disso depois. E um outro aspecto, pessoal, que eu tive em relação a esse livro foi a questão de eu ter encontrado lá na minha cidade, em Codó, minha cidade natal, né? É uma manicure que ela se interessa muito por política e por leitura. Ela lê muitos livros também. Então, assim, eu caí nessa manicure de paraquedas praticamente. Até então, e depois que eu comecei a fazer minhas unhas com ela, eu simplesmente não parei mais de ir. Eu já ficava ansiosa, porque eu tinha encontrado alguém para discutir política, para discutir sobre vários livros. E em uma dessas, quando eu fui lá ajeitar a unha, ela falou, eu li um livro, Thalita, tu precisa ver, tu precisa ler, que é sobre Os Miseráveis, de Victor Hugo. Mulher, o livro é muito emocionante, então ela começa, e eu disse, eu já li, eu amo esse livro. Então nós começamos a falar e contar histórias, e aquela menina, e os pais dela, e aí começamos a falar sobre o cenário e tudo mais. Aí ela falou, traz aqui o livro pra Thalita ver. Gente, quando ela trouxe o livro, eu caí pra trás. Eu disse, mulher, não tô acreditando nisso não. Porque o livro de Victor Hugo, eles vêm assim uns volumes dessa espessura aqui, ó. Mais ou menos assim. A obra que eu li já era uma síntese praticamente adaptada, que era assim, muitas páginas ainda. Xerox, né? Xerox do livro. E a minha colega, eu ia até pegar um livro aqui para mostrar mais ou menos a espessura do livro que ela tinha lido. Eu vou pegar aqui só para dar um exemplo. Eu fui pegar o livro da minha filha. O livro que ela pegou para ler era mais ou menos assim, ó. Um pouquinho mais de folhas. Eu falei, meu Deus, eu já li a síntese da síntese. E tu tá lendo o quê, mulher? A síntese da síntese bem sintetizado. Só que, tipo assim, ó, o conteúdo, o miolo ali da história, tava perfeitamente enquadrado numa síntese bem sintetizada. E nós passamos, assim, eu fiquei extasiada primeiro. Eu disse, meu Deus, eu li horrores. Só que foi muito bom pra mim. E se eu puder comprar novamente esse livro, aí eu vou comprar pra poder eu lê-lo novamente, porque é uma maravilha, vale muito a pena ler. E minha amiga teve a oportunidade de conhecer essa história linda em um livro bem menor, mas que também deixou ela muito emotiva, muito envolvida. O nome dessa manicure é Francisca, lá de Codó. E esse era o livro que eu queria deixar aqui registrado. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, porque é algo muito agregador para sua vida. Amiga, se você tá aí de TPM, tá precisando de um motivozinho aí para chorar horrores, leia o livro, porque quem vai chorar muito é você. O livro é envolvente, é apaixonante, é empolgante. Não tem como você ler o livro e não se envolver assim de fato com o livro, não se encantar, não se entregar, não viajar, entrar ali dentro daquele livro, de tão bom que esse livro é. Então, esse era um dos livros que eu queria deixar aqui registrados. Infelizmente, a minha era uma Xerox, como eu já falei, no meio de uma limpa que eu fiz aqui de Xerox, que eu tive que fazer, né? Esse livro foi junto, com certeza, mas a história ficou. E até um próximo vídeo. E leia Os Miseráveis, de Victor Hugo. Beijos e até mais.